Mas eu diria, para começar, quer dizer, para retomar alguns pontos, e por favor, João, você vai me avisa aí quando eu tiver a uns 5 minutos do fim, Ok, ok. não ser pego de surpresa e tendo que parar no meio do pensamento. Mas primeiro, acho que a questão de ganhar ou não ganhar, quer dizer, entende, no domingo, ela é crucial, para N razões que já foram colocadas. Não sou tão pessimista sobre a possibilidade, eu acredito que há uma maré de adesão de última hora, com uma certa folga de indefinições que pode ser definida na última hora e tende a ser favorável ao Lula. E aí, em contrapartida, você tem a possibilidade de ter uma abstenção alta que iria contra, né, essa tendência. Mas como ele está muito perto, de um resultado final positivo, eu acredito que no balanço das coisas nós podemos ter uma resolução no domingo. Mas é como disse, não me lembro mais quem foi que falou, acho que foi Elimar, que tem que esperar abrir as urnas para ver se é da verdade, na verdade dos fatos, como é que as coisas vão se dar. Agora, além disso, tem uma segunda parte da história, quer dizer, que é o seguinte: ganhamos e levamos ou ganhamos e perdemos? Quer dizer, a possibilidade de você ter uma recusa dos resultados por parte do Bolsonaro, para mim, é dada. Ele está dizendo e repetindo insistentemente que não aceitará a derrota. Então, nós vamos ter uma crise imediatamente depois da eleição, quer dizer, seja ela agora, seja ela daqui a um mês. Eu acredito que ela deve ser agora, porque o Bolsonaro não. Se ele deixa para a segunda vez, eu acredito que ele vai ter mais dificuldades de fazer de aplicar o seu script de golpista, né, por razões variadas. A primeira, porque se ele aceita os resultados da ONU na primeira volta, vai ser mais difícil de justificar não aceitá-lo na segunda. Mas acho que o dado recente, que eu acho que é importante, que esperemos que seja verdadeiro, acho que não sei se todo mundo viu o artigo do Estadão de hoje falando da posição das Forças Armadas em relação às eleições, e que me parece é quase que um desmentido à live do Bolsonaro ontem, em que ele falava de que o Exército está no limite, de que se o STF ou o STF, né, fizer alguma coisa que não agrade, aí vai melar o jogo. E a declaração dos militares é a seguinte: aceitaremos o resultado das eleições, seja qual for. Então, se isso se confirmar, não quer dizer que as coisas vão se dar calmamente. Bolsonaro vai botar sua massa na rua, né, dependendo se a vitória for mais contundente, for mais ampla, no domingo, isso talvez desanime uma parte do seu eleitorado, mas ele tem gente o suficiente, entre os seus fanáticos, para botar 500 mil, 600 mil pessoas nas ruas nos próximos dias, para clamar contra o resultado das eleições. E tem a sua ala miliciana, armada, e muito bem armada e municiada, que pode fazer um estrago do cacete. Quer dizer, eles podem provocar uma quantidade de incidentes pelo país afora, de todo tipo, desde paralisar estradas, a atacar de sedes de partido, atacar jornais, enfim, tem toda uma gama de possibilidades por aí. Agora, isso tudo, sem o apoio das Forças Armadas, quer dizer, se torna uma situação crítica, complicada, tensa, mas que não tem necessariamente um desfecho de um ultimato militar para dar enfim, para congelar o jogo, para melar o jogo. Como é que isso vai se resolver? Eu não sei. Temos que ver como é que as coisas se desenrolam, mas é um risco que continua grande. Depois nós entramos no que significa essa vitória do Lula. Quer dizer, o Lula, na verdade, ele foi fazendo um movimento paulatino desde o começo da campanha, um movimento para a direita. Né? Quer dizer, ele está indo para o centro-esquerda, para o centro-direita, e está atualmente dando barretadas em todas as direções do espectro político. Então, ele ganhando, não é uma vitória da esquerda, isso é uma vitória, digamos, de um sentimento anti-Bolsonaro, em primeiro lugar. E isso incorpora uma enorme variedade de posições. Então, o Lula vai ter que lidar com essa diversidade enorme de opiniões e de eventuais apoios, vai ter que, inclusive, negociar, quer dizer, muito, muito pesadamente com
blocos né, de grupos de interesse, desde o agronegócio, ao sistema bancário, enfim, diferentes setores, industrial, etc., para ver o que ele vai fazer concretamente. Até porque ele não tem um programa, quer dizer, não existiu um programa um debate programático nessa eleição, existiu muito mais uma espécie de loteamento de uma... Você pode chamar então, uma venda de terrenos no céu, quer dizer, mas assim, como era verde o meu vale, enquanto nós estávamos no governo, como tudo era maravilhoso. Não era tudo maravilhoso, para começar, tem uma narrativa que foi ultra melhorada, e, em segundo lugar, que isso não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Ou seja, qualquer receita que o Lula possa ter aplicado naquele momento não é aplicável no quadro que ele vai herdar. Se tem uma herança maldita, é essa, do Bolsonaro, enorme. Que já foi descrito aqui o quadro, e eu concordo com ele que o Lula vai receber, do ponto de vista do aparelho do Estado, do ponto de vista das relações com o Congresso, etc. Eu sou menos pessimista do que os que me antecederam em relação a esse Congresso, porque eu acho que nós estamos... A mediocrização da política, de certa forma, nos leva a uma situação que é o seguinte: esse Congresso não tem uma força de direito orgânica, e o que virá também não tem. Você tem grupos de interesse, e a grande maioria ali, naquele caso, o Centrão em particular, mas não só, de que grande parte, estão ali para defender interesses menores. Isso o Lula pode comprar. Né? Vai negociar, né, esses interesses, seja com um acordo em relação ao orçamento secreto ou qualquer outra fórmula, mas, enfim, é gente que está... O Centrão já está desembarcando da campanha do Bolsonaro e pronto para negociar um lugarzinho no que virá. Então, é possível que exista isso. Agora, isso é extremamente frágil do ponto de vista de uma negociação institucional. Quer dizer, você tem, de um lado, um governo que não tem um programa claro e tem um bando de interlocutores que têm interesses particulares para garantir. Então, acho que a situação é realmente muito complicada. E acho que tem alguns problemas de fundo nisso tudo. Eu escrevi recentemente, não sei se vocês receberam, alguns talvez tenham recebido, um artiguinho que eu escrevi, que eu disse assim: de olhos bem abertos. Quer dizer, o que nós ao encarar um governo do Lula, nós temos que estar com os olhos muito abertos para o que pode vir a ser. No meu caso, eu estava discutindo a posição que o Lula veio tomando de tentar ganhar um acordo, um apoio ou uma neutralização do chamado agronegócio, que é um desses grupos de interesse particulares extremamente fortes, com uma posição, uma agenda bem definida, e que não é bem definida agora, vem de um bom tempo construindo essa agenda e pelejando para aplicá-la. Tem 5 minutos. Tá legal. Bom, então acho que tem... E isso é um complicador, porque nem o Lula nem o PT têm uma visão, no caso do agronegócio, muito clara sobre o que significa essa agenda do agronegócio. E se eles pretendem negociar ou algum tipo de neutralização do setor, eles vão se ver num papo de aranha. Esses caras não negociam, eles querem a sua agenda integral. Entende? Totalmente. Isso significa tudo que, de certa forma, outros setores vão bater de frente, tipo os ambientalistas certamente baterão de frente contra as concessões voltadas para o agronegócio. E não só, quer dizer, uma das questões-chave, que vai bater imediatamente quando o Lula entrar, é o seguinte: o que vai ser feito em relação às questões ambientais da Amazônia, em particular, e os seus impactos na questão climática. Quer dizer, se ele faz concessão para o agronegócio, ele vai ter imediatamente uma reação internacional negativa. O Lula se desmoraliza muito rapidamente se ele não fizer alguma coisa muito forte na direção do controle das queimadas, do controle do desmatamento. Então, acho que esse é um pouco o campo. Agora, eu tenho mais confiança num outro aspecto que não foi muito tratado, que é o seguinte: eu assisti, desde que eu comecei a atuar, no começo dos anos 80, depois que eu voltei do exílio, a uma crescente organização de diferentes setores da sociedade sobre diferentes temas, e que hoje em dia tem uma consolidada... Vários desses setores têm organizações pensando, assim como vocês, pensando política,
específica para diferentes setores, na área de educação, na área de saúde, na área ambiental, na área industrial, na área da economia, e que tenham uma visão mais construída, muito mais do que os partidos políticos, e aí eu concordo, os partidos políticos estão completamente mediocrizados, em particular, seja por todos eles. Quer dizer, os de esquerda, porque estão se digladiando em cima de questões ideológicas que a maioria já estão ultrapassadas, quer dizer, e os outros, quer dizer, não tem postura nenhuma, não tem proposta concreta nenhuma. O PT não tem um programa, não tem uma concepção de país, nem para onde é que eles acham que tem que conduzir. Então, eles vão ficar navegando no dia a dia, resolvendo crises. Isso aí é um terreno muito favorável para uma oposição extremista, sabotadora, do bolsonarismo, que vai continuar existindo, e com certo peso, né, para criar problemas para a gestão do Bolsonaro. Isso pode nos levar, daqui a 4 anos, ter o Bolsonaro de volta. Quer dizer, ou se não ele, alguém desse setor, trepando em cima de um governo desastroso, o que é uma possibilidade muito concreta, porque tanto pela questão econômica internacional, como a nossa própria, como a questão da destruição do Estado e os nossos buracos econômicos, nossos buracos orçamentários gigantescos, temos uma crise financeira muito grave e uma crise social gigante. Quer dizer, que algumas coisas vão ter que ser feitas para pelo menos mitigar esse negócio. E isso não é uma coisa fácil de ser feita, você vai ter que fazer o cobertor curto. Você vai descobrir de um lado para cobrir do outro, e vão ter que ser opções muito bem definidas, estratégicas, o que é essencial ser feito e ser feito bem e corretamente, para você começar a abrir caminho em outra direção. De qualquer forma, eu acho que esse movimento de fortalecimento da sociedade civil, em diferentes aspectos, quer dizer, é diferente do que foi a entrada do Lula em 2002. Em 2002, o Lula capturou esses movimentos e colocou todo mundo numa espécie de assim, no que se chamou de conselhismo. Quer dizer, ele montou dezenas, centenas de conselhos ligados aos mais diferentes temas, onde, na verdade, esses conselhos tinham pouquíssima capacidade de influir na política, mas passaram o tempo todo discutindo com o governo. Eu participei disso durante 14 anos, na área de desenvolvimento rural, e percebi esse negócio. Você passava séculos discutindo lá dentro e você tinha muito pouca influência na política real. Isso eu acho que, de certa forma, está superado, no sentido em que as pessoas estão bem mais com o pé no chão, sabendo que, olha, não dá para ficar brincando de reunir em conselhos e dar conselhos que não são seguidos, mas acho que nós ganhamos, pelo menos, ao tirar Bolsonaro e ter um governo lulista na frente, o que eu ganho assim, ganhamos espaço e tempo.